Sabem o que fazem com a comida antes de darem para as pessoas? Elas testam. Não se dá nem toalhas de papel para as pessoas antes de testar. Eu entendi a referência. A mesma coisa é com séries animadas de TV. E esses testes são chamados de pilotos, e geralmente são usados para vender algum programa para alguma emissora de TV, e analisar se aquela ideia realmente vale a pena investir, se tem futuro, se tem público, ou se é uma bomba radioativa. E geralmente quando eles são aprovados, eles passam por uma série de mudanças para definir a aparência e a narrativa da série. Em alguns casos, essas mudanças ocorrem com o passar do tempo, quando a série já está no ar e ela tem que se adaptar aos novos tempos. E no vídeo de hoje vamos conferir todo esse processo. Lembrando que essa é a parte 2 de um vídeo que eu fiz no passado. Não repare se a parte 1 for assim, né, meia zoada, né? É um vídeo antigo. Deixa o like e bora! Primeira animação da nossa lista é Jimmy Neutron. Animação essa da Nickelodeon que fez muito sucesso nos anos 2000. Isso, claro, antes daquele spin-off horroroso estragasse o legado. Porém, ele nem sempre foi assim com esse design que vocês estão vendo aí na tela. E olha só como era a primeira versão do Menino Gênio. Sim. Cabeça de gás hélio da porra. E bom, esse foi um curta feito em 1995, que durava aproximadamente 45 segundos, onde mostrava um garoto viajando no espaço com seu cachorro robô. Quando ele percebe um asteroide próximo, ele acaba indo embora. Sim, é só isso mesmo. O curta foi apresentado em uma conferência anual de computação gráfica. Johnny Way Davis, criador da série, diz que a ideia surgiu em algum momento da década de 80, onde ele escreveu um roteiro de um curta-metragem intitulado de Runaway Rocky Boy. E aqui Jimmy Neutron era chamado de Johnny Quasar. Porém eles mudaram o nome mais tarde porque lembrava demais Johnny Quest. E ainda bem que mudaram, né? Porque, na moral, Johnny Quasar... E assim, eu tenho uma teoria do porquê ele tem essa cabeça de cearense. Porque, como eu disse, ele tá no espaço, sem oxigênio, né? Por isso que inchou tanto que virou essa cabeça de nós todos. Em 1997, o curta recebeu uma espécie de sequência, com Johnny lidando com alienígenas que tentam atacar sua nave espacial. Já no ano seguinte, em 1998, a Nickelodeon encomendou um episódio piloto de 13 minutos, onde aqui ele já estava mais parecido com a animação que conhecemos. Ou seja, o garoto não tem mais hidrocefalia, tirando algumas coisinhas ali e aqui envolvendo design. E também um 3D que está bem inferior à série original. E aqui Johnny Quasar já era chamado de Jimmy Neutron. E a Nickelodeon gostou tanto que não só quis fazer um filme, como também uma série de TV. Esses só os fortes se lembrarão. Ou seja, só quem faz academia. Porque eu tô falando de Lazy Tal. E vamos fingir que isso é um desenho, né? Pra gente poder citar nessa lista, porque sim, Lazy Tal também teve um episódio piloto. E pra falar a verdade, foram mais de um. E eles são bem bizarros. Mas antes, vale citar uma pequena menção honrosa. Entre os anos de 1996 a 1999, foram produzidas algumas peças teatrais baseadas no livro que deu origem à série, chamado de Alfrar Latibert. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá? Eu não sei falar islandês. Escrito pelo cara que fez o Sportacus. E era uma parada bem diferentona e esquisita. Já que os personagens eram interpretados por atores adultos fingindo serem crianças. Mas essas peças fizeram bastante sucesso lá na Islândia, o que fez Magnus, o cara que fez o Sportacus, a criar vários projetos envolvendo a franquia, incluindo uma série de TV. Foi aí que entre os anos 2000 a 2002 foram produzidos uma série de pilotos. Nesse, quando a série ainda estava em estágios iniciais, apresentava Sportacus em seu dirigível, com um design mega diferentão, e Stephanie, que aqui era uma marionete. Mano, essa Stephanie marionete saiu dos porões do inferno. Não tem como. Sem falar que ela parece que tá tendo uma convulsão, sei lá. Eu confesso que aqui eu dei umas doses de risa. No final, após Sportacus ajudar a Stephanie, aparece Jives, um personagem que era pra fazer parte da história, mas foi descartado, assim como vários outros. No total foram 6 clipes pilotos. Antes de cada clipe começar, a logotipo original da série e o título do clipe eram exibidos em um fundo branco. E os títulos são A Beautiful Day,
Happy Birthday, One on One, Let's Go, Spartacus e The Big Bang Song. Já em outros clipes vemos Stephanie como humana, graças a Deus, só que interpretada por uma atriz diferente, no caso a Shelby Young. Caso você não conheça, ela já apareceu em Todo Mundo Odeia o Chris. E também podemos ver personagens como Pixel e Zig, que aqui são bem assustadores, mas o mais bizarro nem são esses. Em um vídeo making off podemos ver mais ou menos como foi a criação dos bonecos, e aqui eles eram mais aterrorizantes ainda, principalmente o Zig. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Bag! Meu Deus do céu! Também temos uma versão fantoche do Spartacus e do Orb, mostrando que eles talvez cogitaram fazer eles em bonecos também. Ainda bem que só não foi a versão final, né? Porque, na boa. Vai pra lá, bicho. Ô, bicho feio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Em outro clipe podemos ver Spartacus, que por algum motivo é dublado por um ator americano. Alguns dizem que é porque ele não sabia falar inglês fluentemente. But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Em outro clipe podemos ver Robin Roth, que aqui por algum motivo aparentemente tá mais velho e queixudo. Queixo rubro da porra, hein? Depois disso, em 2003, a Nickelodeon encomendou uma série, que é a que a gente conhece, né? Com Stephanie sendo interpretada por Juliane Mariello nas 2 primeiras temporadas e sendo substituída depois pela Chloe Lang nas 2 últimas. Isso porque as 2 últimas temporadas foram produzidas por volta de 2003, praticamente 10 anos depois, né? Quando ela já tinha crescido. E os bonecos não são mais assustadores como no piloto. Ainda bem, né? Se você acha As Terríveis Aventuras de Billy Mandy um desenho pra lá de bizarro, é porque você não viu o episódio piloto, que é tipo assim muito bizarro, parece até uma creepypasta. Trepanation of the Skull and the You é o nome do curta-metragem de 12 minutos que Maxwell Atoms, criador de Billy Mandy, fez enquanto era estudante universitário em 1995. E ele é inspirado naqueles filmes antigos, por isso ele tá com essa qualidade maravilhosa, em preto e branco e com traço de desenho antigo. E nele vemos Billy cumprimentando Mandy, que aqui é muito diferente e mais alegre do que a Mandy que conhecemos. Porém, sua personalidade ainda é um pouco sociopata, como na série original, mas em um grau muito diferente. Billy então pergunta por que Mandy tem um curativo na cabeça, e ela fala que é porque ela fez uma trepanação. Caso você não saiba o que é isso, aposto que você pensou besteira, né? Mas na real, trepanação é uma técnica dos tempos antigos que consistia em fazer uma perfuração do crânio para tirar as energias ruins ou até mesmo curar doenças mentais. Sim, os caras abriam um buracão na cabeça sem anestesia e nada. Muitas vezes, é claro, causando a morte dos pacientes. Mas aqui Mandy fala que graças ao advento da tecnologia moderna, isso não é mais um problema. Ela afirma que, devido a uma falha na evolução, os crânios das pessoas são muito confinantes e apertados para seus cérebros, e que todo o potencial da mente humana só pode ser desbloqueado através da trepanação. Billy, ainda com sua personalidade meio burra, diz que quer ser trepanado. Então Mandy vai lá e perfura a cabeça de Billy com uma furadeira, fazendo ele perder muito sangue a ponto de desmaiar ou até mesmo morrer, sei lá. O vídeo termina com Mandy dando um sorriso muito assustador, alertando as crianças para que peçam ajuda à mamãe e o papai com aparelhos eletrônicos. Que porra é essa? Como o canal infantil aceitou isso? E bom, conforme foi passando, a série foi ganhando forma. Mandy chegou até mesmo a ter um cabelo laranja. Bom, segundo fontes, o criador chegou a apresentar a série pra Nick. Talvez seja por isso, né? Ou não, pois essa teoria eu tirei totalmente do cu. De qualquer forma, Nick recusou. Mal sabia ela a burrice que tinha feito, né? Em 1999, foi produzido um piloto intitulado de Conheça o Ceifador, que foi lançado no ano 2000, no bloco Big Peak, uma competição anual onde o cartoon exibia pilotos e o público poderia votar através de telefone ou pela internet. O piloto mais votado ganharia uma série. E adivinha? Billy Mandy foi o piloto mais votado daquele ano. E foi assim que no ano seguinte nasceu As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Olha, eu nunca fui muito fã de desenhos musicais, a ponto de eu até baixar o volume na hora que os personagens cantavam. Mas eu curtia muito Backyardigans, porque era um desenho que fazia muito estimular nossa imaginação. E ele também teve um episódio piloto. E pra ser mais exato, foram 2. O primeiro deles foi feito em 1998.
E olha só que parada doida! Ele era um live action com fantasias, estilo Barney. Pois é, Me and My Friends é o nome do piloto. E comparando ele com a série animada, ele não teve muitas diferenças em termos de design e premissa. Só algumas pequenas mudanças aqui e ali. E também tirando o fato deles serem gigantes, né? E a maior mudança mesmo é a introdução de 3 personagens suricatos que aparecem no piloto, mas foram descartados na série animada. E bom, o piloto acabou não agradando muito a Nickelodeon, que acabou recusando. E por isso ele nunca foi exibido. Tudo que temos é um trecho de 3 segundos e algumas imagens. Porém, mais tarde a Nick, a criadora da série, reviu o conceito e resolveu transformá-lo em uma animação. E ainda bem, né? Porque eu já não curto o desenho musical. Agora com fantoches ainda... Foi aí que em 2002 foi lançado o segundo piloto, dessa vez animado em CGI. E após agradar os executivos da Nick, a série entrou em produção e estreou em 2004. Por incrível que pareça, Chaves em Desenho também teve um episódio piloto. Não me diga. Pra falar a verdade, Roberto Gomes Fernandes, o filho do Bolanhos, tinha o desejo de criar uma série animada do personagem já pelo final dos anos 90. Porém, na época, os altos custos impediram a realização do projeto. Mas Fernandes não desistiu e continuou tentando. E como dizem, água mole pedra dura tanto bate até que fura. E por volta dos anos 2000 começaram a surgir rumores de que a Disney estaria produzindo um desenho do Chaves. What the fuck? Disney e Chaves na mesma frase é algo que eu não consigo conceber. Para economizar os custos e também por questões geográficas, a equipe de Bolanhos preferiu escolher um estúdio de animação no México. Um dos estúdios cotados foi o Animax, que não tem nada a ver com anime, tá? Que produziu um episódio piloto. E olha, mano, sendo bem sincero, a animação desse piloto tá bem melhor que a animação em Flash da série original. Mas em compensação, o design da série original é bem melhor que esses, pois esses daqui são bem feinhos. Principalmente da Dona Florinda que aparece no final. E uma parada legal é que a Chiquinha tá nesse piloto. Chiquinha! Chico! Chiquinha! Cara, como a Chiquinha faz falta na série original. No entanto, a equipe de Fernandes não gostou da animação desse piloto e decidiram escolher outro estúdio, no caso, Anima Studios, que produziu a série com supervisão do próprio Bolanhos e que foi lançada no ano de 2006. Infelizmente, como todos nós sabemos, a Chiquinha não está na série animada devido a uma briga judicial com a atriz pelos direitos da personagem. Porém, pela internet existem algumas artes que nos dão mais ou menos uma ideia de como ela seria. Pelo menos serve para sanar a curiosidade. Próxima animação da nossa lista é Ben 10, que sim, tem um episódio piloto, mas é uma história meio complicada e longa. Tudo começou por volta de 2002, quando um grupo de 4 caras formaram a Man of Action, empresa essa que vendeu a ideia de uma série nova pro Cartoon. Steven Gordon foi um cara que criou as primeiras artes conceituais da série. E a parada mais bizonha é que Ben inicialmente não se transformaria em 10 aliens, e sim em 10 super-heróis humanos de outro universo. What the f... Sim, as transformações do Ben seriam uma versão dele, só que de outro universo. Aí o desenho se chamaria Força 10. Imagine uma criança tentando processar essa história. E a aparência deles até lembrava alguns super-heróis clássicos, tipo, tem certeza que aquele não é o Capitão América? Mas com o tempo, Gordon atualizou suas ideias, e os heróis permaneceram, mas eles pareciam mais com monstros, animais e um pouco alienígenas até. E nessa época o design do Ben era completamente diferente. Ele era ruivo, tinha olhos amarelos, usava camiseta raglan com mangas médias e alaranjadas. Enfim, era outro cara. E ele usa o Omnitrix, que aqui era chamado de Megawatt, no seu braço esquerdo. Ele era mais parecido com um relógio normal de pulso, só que amarelo. Em 2005 entrou Dave Johnson, que se tornou diretor de arte das 2 primeiras temporadas da série. E foi ele junto com a Man of Action que deram uma guinada diferente para a história, transformando os super-heróis em alienígenas, pois assim seria muito mais fácil para uma criança entender do que aquela história de multiverso e sei lá o que. E eu vou estar passando aí na tela a comparação dos designs da sua pré-produção até sua versão final. A maioria dos conceitos de Johnson foram aprovados com algumas mudanças aqui e ali. Entretanto, algumas delas foram extremamente alteradas para convencer o Cartoon, pois tinham designs que, assim, poderiam ser
muito assustadores para algumas crianças. Como por exemplo o Chama, que tinha uns vulcões na cabeça que pareciam até chifres. Ou o Insectoide, que tinha uma aparência mais realista, uma mistura de vários insetos. E o símbolo do Omnitrix era bem diferente, com ele parecendo até um Hand Expine. Um Inspira Splendid. Feed Spade, Speed Spade. Esse bagulho que gira, pra mim é um bagulho que gira, caralho. Já quanto ao episódio piloto, bom, ele existe, mas eu não tenho ele aqui não. Calma, gente, calma. Infelizmente ele nunca foi disponibilizado em nenhum lugar, até o momento da gravação desse vídeo. Tudo que temos é imagens, me dá imagens, e um pequeno trecho da mesma cena com uma qualidade tenebrosa. E ao contrário do que muitos especulavam, essas imagens são verídicas, tá? O próprio diretor de arte confirmou isso. E bom, essas imagens se alinham perfeitamente ao segundo episódio da primeira temporada, chamado de Washington BC, especificamente a cena em que Ben está no mercado procurando um cartão dourado. Ou seja, aparentemente esse seria o episódio piloto, e não o episódio 1 onde ele encontra o Omnitrix. Nele também vemos uma Gwen bem diferente, com o cabelo dela sendo mais comprido, com uma franjinha de lado e um rabo de cavalo. Ela também usa uma camiseta vermelha e amarela com um cogumelo no centro. Cogumelo esse que foi substituído por um gato, pois o cartão tinha receio de que alguns engraçadinhos poderiam fazer alusões a drogas. E com uma certa razão. O Ben também tá bem diferente. Eu falei Ben 2 vezes, ficou estranho, né? Com a cara dele sendo mais redonda e com o cabelo curto. E segundo informações, originalmente ela não seria a prima do Ben, e sim uma amiga de escola que foi convencida a fazer uma viagem com ele e seu avô, e que possivelmente poderia até se tornar um par romântico mais pra frente. Que nojo. A logo inicial da série seria a vermelha, ou seja, ao bem do protagonista. Zoeiras à partes. Enfim, espero muito que futuramente esse piloto veja a luz do dia, algum dia. E que a gente veja ele também, né? Não. Seria deveras interessante. É isso, gente. Se possível, deixa o like. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.